Essa é a decisão que a gente tem que tomar todos os dias. Ser dele, ser de Jesus, entregar a vida a ele. Como eu tenho falado ao longo dessa temporada, não é ter mais do Espírito Santo, é o Espírito Santo ter mais de nós. Nos ter completamente, de tal forma que ele nos usa da forma como ele quer. Então o convite para a gente hoje é a gente pedir, dizer assim, Senhor, está aqui minha vida. E é interessante quando a gente oferece a nossa vida para Jesus, porque a gente tem uma coisa que é podre, quebrada, né? Alguma coisa assim que... Mas Jesus diz assim, vem, você é meu filho, eu te quero. E aí ele vai e conserta e devolve para a gente. Você quer também entregar a sua vida para ele? Então ora comigo agora. Senhor, obrigado por nos querer, apesar de nós, Senhor. Muito obrigado por nos aceitar, apesar dos nossos defeitos. E estar disposto a trabalhar para que nós sejamos consertados, convertidos à semelhança de Jesus. Nós abrimos a nossa vida agora para que o Espírito Santo entre nela e faça as reformas que precisam ser feitas. Nós permitimos isso e pedimos isso, Senhor. E fazemos isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O programa de hoje foi muito revelador, né? Foi muito bom. Sobretudo porque se tratou da razão da existência do Evangelho, que é Jesus. E é entender, né, o papel do Espírito Santo na vida daquele que veio salvar a humanidade foi realmente algo muito especial. Fiz também pela revista, fiz o pedido, então também já fiz pela internet. Então, assim, está complementando mais ainda. E eu, cada dia, estou mais emocionada, porque é um assunto muito importante, né? É o Espírito Santo. Às vezes eu tenho até dó de mim. Que pena que eu não tinha aprendido antes. Então, eu estou aprendendo agora a amar mais ainda e respeitar o Espírito Santo. A seguir, NT Sul. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Ligue 0 Operadora 12 21 27 30 30. Seja anjo, seja Novo Tempo. novotempo.com/Escola Bíblica, o site mais completo do Brasil para você estudar a Bíblia. Você sabe por que as pessoas guardam o sábado? Quer descobrir como um dia especial pode mudar a sua vida? O curso Sábado da Criação contém 13 lições, como por que Deus criou o sábado, o domingo na Bíblia e a redescoberta do prazer do sábado. Peça de graça pelo site biblia.com.br ou no WhatsApp 12 982 44 4449. Na revista Sentimentos, a Ciência do Existir, você vai descobrir em 8 lições como a ciência mostra o carinho de Deus por você em todas as suas dificuldades. Peça de graça no site biblia.com.br ou no WhatsApp 12 982 44 44 49. Sabia que o governo federal dá isenção da taxa de inscrição do Enem para quem mais precisa? Quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CAD Único não precisam pagar inscrição. Se esse for o seu caso, faça seu pedido de isenção da taxa na página do participante de 15 a 26 de abril. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você, Anjo da Esperança, sabia que a Novo Tempo quer ligar para sua casa e presentear você? Camisetas, canecas, bíblias e muito mais. Vem aí, não diga alô, diga sou anjo, sou Novo Tempo. Para participar, doe todo mês para o Anjos da Esperança e compre as missões especiais. A Novo Tempo pode ligar para você, mas não diga alô, diga sou anjo, sou Novo Tempo.
Durante muito tempo, os cordeiros eram oferecidos como sacrifício para a purificação dos pecados. Esse ritual era apenas um símbolo do verdadeiro cordeiro que ainda viria tirar o pecado do mundo. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da esperança. Olá, boa tarde. Sexta-feira, dia 26 de abril, NT Sul começando com as notícias quentinhas para esta hora do almoço. Tempo chuvoso aqui em Cachoeira do Sul. E na edição de hoje você vai ver: incêndio mata 10 pessoas em pousada de Porto Alegre. O fogo começou na madrugada de hoje. Os bombeiros levaram 3 horas para combater o incêndio. 11 pessoas ficaram feridas. Em Cachoeira do Sul, teve mutirão contra a dengue no bairro Santa Helena. Os agentes visitaram quase 500 imóveis e não conseguiram vistoriar 226 casas. A partir de hoje, a Serra Gaúcha conta com mais um atrativo para os turistas. É a Roda Gigante de Canela. O investimento faz parte de uma remodelação e expansão do Parque Mundo a Vapor. Comer fruta está mais caro. Em um ano, os preços subiram 60% aqui no Rio Grande do Sul. E o pior de tudo, esse crescimento é justamente nas frutas mais consumidas pela população. E tem ainda a participação do veterinário Edson Salomão aqui no NT Sul. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou falar sobre verminose em ovinos e caprinos. O patrono da 39ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul conversa com a nossa equipe. Tiago Vargas vai falar da emoção do convite, do lançamento de mais um livro e da patroninha da Festa dos Livros. E como nós fazemos todos os dias, espaço aberto aqui na Novo Tempo para você comentar a sua informação, mandar uma foto, um áudio, um vídeo. Conte o que acontece onde você está. Tem boa notícia? Compartilhe. O WhatsApp é o 51997697129, número que está na telinha. E as nossas lives também já estão no ar, então fique à vontade para escrever em facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. O Rio Grande do Sul amanheceu com uma tragédia. 10 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um incêndio na pousada Garoa, em Porto Alegre. Os bombeiros foram acionados às 2h30 da madrugada. O combate ao incêndio levou cerca de 3 horas. Segundo a corporação, o local funcionava de forma irregular e a Defesa Civil da capital trabalha com a hipótese de que esse incêndio foi criminoso. Um incêndio em Porto Alegre, na pousada Garoa, matou 10 pessoas e deixou pelo menos 11 feridos. As chamas começaram por volta das 2h30 da madrugada desta sexta-feira e só foram contidas às 5 horas da manhã pelo Corpo de Bombeiros. Parte da edificação na Avenida Farrapos ficou destruída pelas chamas. As causas do incêndio devem ser apuradas. Bombeiros e Defesa Civil levantam a hipótese de um incêndio criminoso causado por um fósforo ou isqueiro. Algumas pessoas tiveram que se jogar do 2º e 3º andar do prédio pela dificuldade de sair do local e não ter a passagem liberada no térreo. Conforme o relato da Corporação para a Imprensa Local, a pousada não tinha plano de prevenção contra incêndio PPCI e o local seria irregular. O gestor da pousada garante que tem os documentos que a lei exige e deve apresentar esse material nas próximas horas. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o governador do estado, Eduardo Leite, utilizaram as redes sociais para lamentar a tragédia. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi ao local do incêndio e recebeu vaias de quem passava pela avenida. Situação lamentável, né? Mais um evento traumático, terrível no estado do Rio Grande do Sul, envolvendo incêndio e com um número considerável de pessoas que perderam a vida aí neste evento, né?
Vamos falar agora sobre notícias internacionais. Mergulhar no rio Sena, na França, pode parecer uma realidade bem distante da gente, né? Então, esse sonho antigo de muitos turistas e de moradores de Paris está bem próximo de se tornar realidade. Graças aos Jogos Olímpicos, a cidade planeja liberar os banhos em 2025, mais de 100 anos depois de a prática ter sido proibida. A notícia completa você confere agora no quadro Semana pelo Mundo. Dar um mergulho no rio Sena sob o céu azul e com a Torre Eiffel ao fundo. Esse é um sonho antigo e que está prestes a se tornar realidade graças aos Jogos Olímpicos de Paris. O famoso rio parisiense terá o banho liberado para moradores e turistas a partir de 2025. A balneabilidade vai se tornar possível devido a um investimento equivalente a mais de 7 bilhões de reais na despoluição e em obras de saneamento. Em 1923, os banhos no rio Sena foram proibidos devido aos perigos causados pela navegação fluvial e pela poluição. Moradores de Veneza protestam contra a cobrança de uma taxa de 5 euros, equivalente a cerca de R$30, que a cidade italiana passou a exigir dos visitantes, com o objetivo de conter o turismo em massa. Veneza é a primeira cidade do mundo a implementar uma medida desse tipo. Apesar dos protestos, a cobrança divide opiniões e é aprovada até mesmo por alguns turistas. Nos períodos de maior movimento, Veneza recebe, em média, 100 mil turistas que pernoitam na cidade, além de dezenas de milhares de visitantes diários. A quantidade contrasta com os cerca de 50 mil moradores do centro do município. Os visitantes que tentarem passear sem pagar a entrada poderão ser punidos com uma multa de até 300 euros. As borboletas são, para muitos, um símbolo de transformação. Para os biólogos, elas são pequenas joias, cheias de informações para medir os efeitos das mudanças climáticas. Só no Equador, existem quase 4.000 espécies de borboletas. Devido ao seu ciclo de vida, elas são muito sensíveis, até mesmo a pequenas mudanças no ecossistema. Desde o mês de agosto, biólogos e guardas florestais estão desenvolvendo um sistema para monitorar as borboletas. Pesquisadores explicam o efeito cascata da crise climática e apontam que 35% das espécies em todo o mundo estão em risco de extinção. Milhares de estudantes universitários saíram às ruas das principais cidades argentinas nesta semana. O protesto, convocado por alunos, graduados e professores, foi em defesa do ensino universitário público gratuito. As instituições de ensino declararam emergência orçamental depois de o governo de Javier Milei ter decidido prolongar para este ano o mesmo orçamento de 2023, apesar da inflação em 12 meses, que se aproximou dos 290% em março. Na semana passada, várias universidades tiveram que racionar o uso de elevadores, apagar luzes em espaços comuns, reduzir horários de bibliotecas e limitar programas de extensão como parte das medidas emergenciais. O município de Canela inaugura hoje a primeira roda gigante do Rio Grande do Sul. Com 52 metros de altura e 30 cabines, o novo atrativo deve mudar a fotografia da cidade turística da Serra Gaúcha. O investimento faz parte de uma remodelação e expansão do Parque Mundo a Vapor. Está programada para hoje a inauguração da Roda Gigante de Canela, na Serra Gaúcha. Inspirada na estrutura de Londres e Balneário Camboriú, o novo atrativo turístico é a cereja do bolo do Parque Mundo a Vapor, que terá uma expansão com investimento na casa dos 60 milhões de reais. Com 52 metros de altura e 30 cabines, a atração promete uma experiência incrível. O tempo de percurso da roda é em média 20 minutos e cada cápsula tem capacidade para até 6 viajantes, com toda a segurança possível, telefone interno, câmeras e alta tecnologia para você desfrutar. O lançamento de hoje é para imprensa e convidados.
entre amanhã e terça-feira, a Roda Canela funcionará com horários limitados. A abertura para o público em geral deve ficar para a próxima quarta-feira, dia 1º. Os ingressos estão à venda no site do parque, com valores a partir de R$ 40. E aí, tem coragem para encarar uma roda gigante desse tamanho na Serra Gaúcha? Já conhece Gramado, Canela? Nesse caso em específico a gente falou aí de Canela, né? Cidades que são co-irmãs, vizinhas, né? E que realmente são muito belas, vale o passeio com toda certeza. Tem outros municípios também na Serra Gaúcha, mas os expoentes são aí, sem sombra de dúvidas, Gramado e Canela. Já visitou essas cidades? Tem uma foto legal que você tirou em algum desses locais? Conta pra gente, manda aí mensagem no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. E a gente, claro, quer sempre registrar aqui a participação da nossa audiência. Tá na telinha o número já, viu? É só mandar aí o seu recado pra gente, uma foto, um áudio, um vídeo, e a gente põe no ar. 51997697129 é o número para você interagir. E se você está de olho aí na programação da Novo Tempo por meio das nossas lives, é só escrever que a gente vai conferir aqui e destacar também facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Minha gente, quem vai ao supermercado já deve ter notado que as frutas aumentaram de preço. No período de um ano, a elevação foi de 60% na cotação das centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul. O crescimento maior foi justamente nas frutas mais consumidas pela população. E o motivo desse aumento, segundo a Ceasa, é o excesso de chuva nos últimos meses que prejudicou a produção. Daniel, vamos falar sobre um assunto que com certeza reflete no bolso dos brasileiros e principalmente nesse recorte de um ano atrás. Como você mesmo falou, as frutas elevaram de preço. A gente preparou aqui, o pessoal deve estar vendo, todo esse cenário especial para a gente abordar essa entrevista. Inclusive, essas frutas escolhidas são as principais, as que cresceram mais de preço nesse período de um ano. Para falar sobre isso, eu vou conversar com o Léo Marques, que é engenheiro agrônomo da Ceasa, e vai ampliar mais esse assunto, Léo, sobre esse valor que cresceu significativamente para o bolso dos brasileiros referente às frutas aqui no Brasil. A gente fez todo esse cenário justamente para deixar claro esse aumento que acaba interferindo no mercado e, obviamente, na hora da compra. Explica, primeiramente, o motivo desse aumento. Boa tarde. Boa tarde. Se a gente tivesse que mensurar, né, em um fator, né, sempre quando tem uma alta assim, são vários fatores, mas um fator que com certeza ocasionou esses aumentos, principalmente seria El Niño. El Niño porque interferiu, né, tanto nas frutas que são produzidas aqui no sul, onde teve excesso de chuvas, né, devido à ocorrência do El Niño, como também nas frutas produzidas no sudeste, onde o El Niño provocou fortes ondas de calor e causou problemas na produção, enfim, reduziu bastante a produtividade dos pomares. Então, o El Niño seria o principal fator, sem dúvida nenhuma, que impactou no preço das frutas. Ok, Léo. Mesmo a gente estando num período mais chuvoso, mais propício para a agricultura, a gente também vem num histórico de laninha, de seca, de dificuldade de chuva, principalmente se tratando aqui no Rio Grande do Sul. Mas esse excesso de chuva também se tornou prejudicial? Sem dúvida nenhuma. Para a maioria dos fruticultores, se tu perguntar o que é pior, se é um ano muito seco ou um ano muito úmido, sem dúvida nenhuma eles vão responder que é um ano muito úmido. Porque o ano seco, a falta d'água, claro, é prejudicial, mas o ano úmido aumenta muito a ocorrência de doenças. As principais doenças que atingem a fruticultura, elas ocorrem com o clima úmido, né? Então, a alta umidade, ela é muito favorável ao desenvolvimento de fungos, desenvolvimento de bactérias que causam muitas perdas nos pomares. O ano seco, né, ele é prejudicial, claro, sim, a falta d'água é prejudicial, mas a questão de muitos pomares, né, onde o pessoal tem mais tecnologia, trabalha já com irrigação, aí o problema não é tão acentuado. Quando o ano é muito úmido, aí não tem como se isentar da questão da chuva. Então, o problema sempre é bem mais acentuado. É normal que em anos de muita chuva os preços subam
mais do que em anos mais secos. A gente vai pedir aqui para preencher a tela justamente para explicar um pouco sobre o crescimento do preço. A gente tem, por exemplo, aqui a banana, que foi um dos produtos que aumentou o preço, a laranja de suco também teve esse aumento, a maçã principalmente, um aumento significativo no preço. Só para o pessoal ter uma ideia, eu comprei apenas essa unidade, saiu R$ 13,50 aqui em um mercado de Cachoeira do Sul, e também temos o mamão. A melancia também teve um crescimento significativo. Léo, por que justamente essas frutas tiveram esse crescimento? A gente tem até uma tabela divulgada pela Ceasa que algumas frutas praticamente não alteraram o preço no período de um ano, umas diminuíram. A gente cita esse exemplo dessas 4 aqui colocadas. Por que elas estão nessa ponta de cima desse ranking de elevação? Primeiramente, é importante salientar que essas frutas aí são frutas muito consumidas, né? São as frutas mais consumidas no país. Então, a demanda dessas frutas, ela sempre é alta. E, coincidentemente, todas elas tiveram safras prejudicadas em função dos efeitos climáticos. Por exemplo, a banana prata, que entra aqui, que é comercializada no Rio Grande do Sul, aqui na Ceasa, ela advém principalmente dos estados de Minas Gerais e de São Paulo, a grande maior parte do volume. Ali teve muito abortamento de frutos em função das altas temperaturas. A banana caturra, que também teve alta, que é oriunda principalmente do litoral do Rio Grande do Sul e do litoral de Santa Catarina. E teve a questão dos efeitos das fortes tempestade de vento, que prejudica muito, né, o desenvolvimento do bananeiro, e também a questão da maior incidência de doenças, como a cigatoca, devido ao clima úmido. A questão da maçã também vai nesse mesmo sentido. A alta incidência é a gala, né, que ocasionou a maior alta. A Fuji está em outro sentido, né? A Fuji ela teve até uma redução, mas a gala ela é muito mais sensível à doença. Tem uma doença que é a mancha da gala. Então, nesses anos úmidos, essa doença ela ataca muito severamente. E também teve outras questões, como a própria questão quando a gala estava na época de polinização dela, que o ciclo é diferente da Fuji, estava com fortes chuvas, né? Então isso dificultou dos insetos, como a abelha, né, que faz a polinização, fazer o seu trabalho, e isso acabou afetando numa menor floração. Aliado à questão também climática de chuvas, o inverno teve pouco acúmulo de frio, e isso é muito prejudicial na questão de frutíferas de clima temperado, como a maçã, com menor acúmulo de frio, né, resulta em menores produções. E o mamão, né, é oriundo aqui, a maior parte do mamão comercializado, o papaya, foi o que registrou a forte alta, é no Espírito Santo. O Espírito Santo sofreu com ondas de calor, né, que já causaram abortamento de frutos e uma menor produção, e recentemente o Espírito Santo estava sofrendo com fortes enchentes, até havia vários municípios decretados situação de emergência. Isso também acabou causando queda de frutos, e agora está uma escassez muito grande de mamão papai no mercado, e frutos com uma qualidade não tão boa e preço bastante elevado, né? Então, uma questão, com certeza, da demanda e baixa oferta é o que impactou essa alta dos preços. Ok, são esses dois caminhos, né? A baixa oferta dessas frutas e também a qualidade por conta do excesso de chuva, doenças que acabam vindo junto dessa situação. Agora, a pergunta que todo mundo quer fazer, Léo, existe um indicativo do mercado na redução desses preços? Bom, redução de preços em frutíferas sempre é um pouco mais delicado do que quando a gente fala em folhosas, por exemplo. Porque frutíferas, elas produzem uma vez por ano, né? A maioria, assim, se a gente for pensar que nem maçã, tu vai ter uma safra uma vez no ano, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vai ser colhido galo no início do ano que vem. Então, essas aí demoram um pouco mais. Mas, por outro lado, tem a nossa safra de citros, que está com a expectativa muito boa, né? Já está entrando bergamotas no mercado, então a tendência do preço nas cítricas é diminuir, porque a safra já está mais próxima. Essas que estão com a safra um pouco mais distante, como é o caso da maçã, tende a demorar um pouco mais para esses preços voltar a um patamar mais baixo, né? Não significa que o produtor esteja ganhando muito, porque a oferta dele é muito menor, porque teve quebra de produção. Então isso é toda uma cadeia. O atacadista que compra do produtor, ele já compra pelo preço mais elevado, então ele diminui a sua margem, então fica mais ruim para ele trabalhar. O preço alto
também diminui a demanda acaba diminuindo, o preço está mais elevado. Então, para o atacadista e também para o mercado que vai vender lá na ponta para o consumidor, eles não conseguem trabalhar com a margem tão boa, porque eles já compram com preço muito elevado e a demanda está menor. Então, quando o preço está alto dessa forma, acaba que todo mundo perde, né? Não tem quem ganhe, porque quando é favorável, assim, para um tem de ser favorável para todos. Quando o mercado está aquecido, né, que a demanda está alta, é bom para o consumidor final, é bom para o mercado, é bom para o atacadista, e muitas vezes é bom também para o produtor, mesmo que o preço está menor, que significa que a produção dele está boa, né? Ok, tá certo, Léo. Obrigado por nos atender. Bom trabalho e que, obviamente, o consumidor final e todas as frentes ligadas a essa cultura da fruta possam sair contentes dessa situação diante desse aumento significativo nesse último ano. Perfeito, eu que agradeço. A gente espera, né, como instituição, que a situação normalize o mais rapidamente possível e estamos à disposição para contribuir sempre que for necessário. Tá certo, Daniel. Conversei então com o Léo Marques, engenheiro agrônomo da Ceasa, falando sobre o aumento no preço das frutas, principalmente aqui, ó. A maçã foi a principal vilã nos mercados, o consumidor está sentindo esse aumento. A gente preparou todo um cenário para relatar essa situação que nesses últimos meses o consumidor vem se deparando na hora de fazer aquela compra nos mercados, aqui principalmente na região sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E você de casa também tem percebido aí esse aumento, esse incremento de preços em relação às frutas? E não tem jeito, né? Fruta é algo que é muito importante, muito necessário para a nossa saúde, portanto, tem que fazer parte do nosso cardápio, né? Feliz de que quem tem aí o seu pomarzinho em casa ou tem a possibilidade de morar para fora, como a gente chama, na zona rural, e aí tem a possibilidade de ter ali uma bergamoteira, né? Alguma outra fruta também. Ter essa experiência de colher a fruta diretamente no pé é bom demais. Mas para quem está na zona urbana, que normalmente não tem essa possibilidade, especialmente em quem mora, quem sabe, num terreno um pouco reduzido ou num prédio, né, num apartamento, daí não tem essa possibilidade, evidentemente vai recorrer ao mercado e vai ter que enfrentar esse preço um pouquinho mais caro. Mas como tirar do cardápio? Não tem como, né? Gente, informação de saúde. A Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul informou que o posto do bairro Barcelos não está ofertando o serviço de vacinação. O motivo é que o vacinador da unidade precisou ser deslocado para a IAP Central, que fica na Rua Conde de Porto Alegre, depois que o profissional dessa unidade precisou ser afastado por emergência médica. A decisão levou em conta não interromper o serviço na IAP, já que a procura pela vacinação é maior nesse local, no centro. Mas os moradores do bairro Barcelos podem procurar uma alternativa bem próxima, que é a unidade de saúde do bairro Tupinambá. É importante destacar que a imunização pode ser acessada em qualquer uma das salas de vacinas da cidade, ou seja, não precisa ser no posto de saúde do bairro onde a pessoa mora. Já os demais atendimentos, esses sim, são limitados às unidades de referência mais próximas das residências. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa se expressar, para contar a sua notícia. E independe da notícia, né? Pode ser uma notícia boa, nós priorizamos aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, as boas notícias, reportagens especiais que contem boas histórias, mas nós também não negamos os fatos, né? A gente retrata aqui o que acontece no nosso dia a dia, aquilo que acontece no nosso cotidiano e, portanto, você de casa pode sempre interagir com a gente, contando aquilo que está acontecendo onde você está, e a gente muitas vezes transforma essas mensagens, estas informações que nós recebemos aqui, transformamos em reportagens, vamos aprofundando as informações, buscando respostas, buscando soluções. Vamos começar agora pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E olha só, aqui no nosso YouTube, o Guilherme está comentando uma reportagem que a gente exibiu agora há pouquinho, falando de Canela e dessa inauguração da roda gigante, né? Realmente um bom empreendimento que vale a pena conhecer para quem gosta da Serra Gaúcha, quem sabe até mesmo já visitou
Canela e Gramado, agora tem aí mais um atrativo, né? E o Guilherme diz aqui que não teria coragem de encarar. Ah, mas eu acho que vale sim, viu, Guilherme? Dá aquele medo aí, eu imagino, no começo, né? Mas depois tem uma imagem belíssima, maravilhosa, nas alturas, com toda a segurança, é claro. Então vale a pena aí conhecer, né? E você de casa, encararia essa roda gigante aí com muitos metros de altura? Ou também iria deixar para os familiares e você não iria? Conta pra gente aí nas nossas redes sociais. Nazareno tá com a gente, o Claudiano Santos também. Muito obrigado pela participação. Daqui a pouquinho eu vou falar também do Facebook, tá? Você que tá com a gente aí no Facebook, tá interagindo, não fica bravo comigo não, que daqui a pouquinho a gente fala do Facebook. Vamos ver agora mensagens do nosso WhatsApp. No WhatsApp tá com a gente aqui o Henrique Radke Oliveira. Fui em Canela este ano e passei perto da roda gigante, quando estava perto do fim da construção. É um baita ponto turístico, assim como a cidade de Gramado, conta o Henrique, que manda foto pra gente aí. Muito bom, Henrique. Obrigado pela participação. A Serra Gaúcha tem os seus encantos com toda certeza, né? Vale a pena conhecer Gramado e Canela. Tem outras cidades também que às vezes não tem todo o nome, né? Toda a pompa e circunstância de Gramado e Canela, mas que também são cidades muito acolhedoras, assim como outras cidades também do interior do Rio Grande do Sul, que tem belíssimos pontos para visitação. E fica a dica, né? É bom a gente se programar, sair um pouquinho, conhecer um lugar diferente. Certamente faz bem pra gente, pra nossa família também, né? Olha aqui, ó, Ticiane Soares, quero parabenizar nosso guri por mais um ano de vida, orgulho da família, da mamãe e do papai, amor da vovó e do vovô. Este é o Samuel, do Iruí. Tá aí o Samuel, né? Vestido a caráter, né? Com traje do Rio Grande do Sul, piochado. Obrigado, Ticiane, pela participação. Parabéns para o Samuel, né? Celebrando o seu aniversário. Muito bom, a gente manda também o nosso abraço, nosso carinho aí para toda a família. Daqui a pouquinho tem mais... temos ainda mais uma participação, então vamos colocar no ar. É o Robson. Robson dizendo aqui o seguinte: Cachoeira merece sim saúde, educação especial para quem tem o transtorno do espectro autista, geração de renda e emprego, obras públicas, mas o município falido não tem nada disso, diz aqui o Robson. E o Robson está trazendo essa mensagem em virtude da entrevista que nós exibimos ontem aqui com a prefeita de Cachoeira do Sul, a Ângela Chu. Foi uma entrevista esclarecedora, né? Porque tem muitos questionamentos da comunidade sobre todas essas áreas aqui que o Robson está mencionando, né? Saúde, educação especial, obras públicas, são necessidades que, assim, a gente começa a enumerar e elas não terminam mais, né? E a prefeita falou um pouco sobre isso ontem e a gente não tem muitas expectativas para muitos desses assuntos. Mas se você perdeu a entrevista que nós fizemos ontem, que a Thelma Tomás fez com a prefeita Ângela Chu, essa entrevista está disponível em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e você pode conferir. Ela falou sobre a nomeação, a gente está recebendo aqui várias dessas mensagens, né? Pessoas que fizeram concursos, que não são chamadas. Falou também sobre a questão da saúde, qual que é a perspectiva também de oferecer aí mais serviços. Confira lá nas nossas redes sociais esta entrevista que nós trouxemos ontem aqui no NT Sul. A seguir, em Cachoeira do Sul, teve mutirão contra a dengue no bairro Santa Helena. Os agentes visitaram quase 500 imóveis e não conseguiram vistoriar 226 casas. O patrono da 39ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul conversa com a nossa equipe. Tiago Vargas vai falar da emoção do convite, do lançamento de mais um livro e da patroninha da Feira dos Livros. E tem ainda a participação do veterinário Edson Salomão, aqui no NT Sul. E no quadro Vida Animal, eu vou falar sobre verminose em ovinos e caprinos. Isso e muito mais você confere aqui na telinha da TV Novo Tempo, logo depois dos comerciais. Cada um de nós tem uma história incrível, daquelas que dariam até um livro, sabe? E eu te pergunto, a Novo Tempo fez a diferença na sua vida? Então, conte pra gente a sua história de transformação. Nós queremos muito te conhecer. Envie um e-mail para anjosdaesperanca@novotempo.com ou um WhatsApp para 12 98176 6630. A sua história pode ajudar a transformar muitas outras. Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. O novo PAC é nosso PAC na educação. E
tem muito investimento em educação, mais de 10 bilhões de reais. Serão construídas 685 escolas em tempo integral. O Maicon, que tem 2 filhos, sabe como é bom poder ir trabalhar tranquilo, sabendo que eles estão bem alimentados, estudando. Ver meus 2 filhos na escola em tempo integral é bom demais. As 1.178 novas creches e escolas de educação infantil também vão mudar a vida de muitas famílias, como a da Uerimer. Uma creche assim, aqui perto, vai facilitar muito o meu dia a dia. E com os 1.500 novos ônibus escolares que serão adquiridos, milhares de crianças terão transporte gratuito para a escola, como os filhos da Cecília já têm. Sem esses ônibus, eles não teriam como estudar. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Inspiração, criatividade, habilidade para transformar matéria-prima em arte. Esses elementos à nossa disposição são um presente do maior artista de todos os tempos, que nos fez a sua imagem e nos convida a viver em semelhança. Uma ocasião especial merece o melhor presente. Celebre o Dia das Mães com produtos CPB. De 1º de abril a 10 de maio, ao realizar compras acima de R$ 149,90, você receberá de presente uma linda caderneta personalizada CPB. Torne esse Dia das Mães inesquecível. CPB, para toda a vida. Você está assistindo NT Sul. Qual foi a última vez que você descansou de verdade? Se permitiu parar as tarefas do dia a dia? Fazer uma refeição sem pressa? Olhar nos olhos de quem você ama? Qual foi a última vez que você teve tempo? Cristo te convida a encontrar descanso nele, não só para o corpo, mas para a alma. Ele se oferece para aliviar o fardo e renovar nossas forças. Já estamos de volta ao vivo, 12h34, ótimo dia para você, sexta-feira, semana quase terminando, espero que você esteja bem e feliz também, finalizando aí a sua semana de trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tempo, vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nós temos neste momento o céu encoberto, já choveu até de forma bem pesada de manhã, em alguns momentos aqui no município, ao menos na zona urbana, e nesse momento não chega a chover, mas temos aí o céu, portanto, encoberto, tem mais possibilidade de chuva. E é interessante que vale a gente destacar que os meteorologistas, eles têm algumas estimativas ou expectativas diferentes para o fim de semana. Todos concordam que vai chover, mas algumas centrais meteorológicas preveem um pouco mais de chuva no sábado e outras no domingo. O fato é que deve ter chuva. Hora então de saber como vai ficar o tempo no final de semana. Tem previsão de bastante chuva, mas também tem possibilidade de aberturas de sol. Tempo indefinido, como foi durante toda a semana. Sexta-feira segue mais ou menos como começou a semana em Cachoeira do Sul, com instabilidade, muitas nuvens. Podem ocorrer eventuais aberturas de sol, mas segue com chance de chuva. Temperatura mínima 19 graus e máxima 30. Sábado pode ter aberturas de sol, mas também tem previsão de chuva, especialmente entre a tarde e a noite. Temperatura mínima 20 graus e máxima 28. Domingo deve seguir com bastante chuva, temperatura mínima 17 graus e máxima 21. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma frente quente avançou sobre o estado gaúcho e traz chuva para 4 regiões, incluindo Porto Alegre, nesta sexta-feira. Em alguns pontos do oeste, centro, sul e leste, a instabilidade ocorre ao menos em uma parte do dia, conforme a Metsul. Tem risco de chuva forte em alguns pontos, com raios e ocasional granizo isolado. Na fronteira oeste, norte e noroeste, o ar quente ingressa e o sol aparece com calor. As máximas vão passar dos 30 graus no noroeste. Parte do centro e do leste gaúcho terá chuva e depois a melhora do tempo com ar abafado. No sul, a chuva mais forte ocorre na segunda metade do dia.
Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 26 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 30. Na região norte, em Passo Fundo, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 30. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 26 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 24 graus. A Secretaria Municipal da Saúde realizou ontem mais uma etapa da campanha de combate à dengue pelos bairros de Cachoeira do Sul. As equipes do DVS percorreram 495 imóveis do Santa Helena, mobilizando os moradores para a importância da limpeza criteriosa das áreas externas e de evitar o acúmulo de entulhos em suas propriedades. 226 residências estavam fechadas e não puderam ser acessadas, além de outras 13, em que os moradores estavam em casa, mas não autorizaram a vistoria. Os mutirões seguem orientando os moradores a adotarem o uso de repelentes e a procurarem um serviço de saúde em caso de indício da doença. O próximo mutirão contra a dengue vai acontecer no bairro Marina, no dia 3 de maio, das 8 horas da manhã ao meio-dia. E tem mais participações da nossa audiência na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você que está aí na hora do almoço, separa aquele tempinho para falar com a gente. Obrigado pelas participações, viu? Nosso WhatsApp é o 51997697129. Obrigado aí você de casa que está falando com a gente. Eu prometi antes aqui as mensagens do nosso Facebook, então vamos cumprir a promessa antes de ver aqui os recadinhos do nosso WhatsApp, tá? facebook.com/TV Cachoeira, uma das nossas lives, a outra no canal do YouTube. E aqui no nosso Facebook, a participação de Gelson e Eliane Cruz, Suzana Hernandes, a Sandra também está com a gente, o Everson e o Edson. Obrigado vocês aí pela participação com a gente no Face, tá bom? Na telinha, a participação do Marco, falando em bergamota. Olha aqui no meu pátio, essa árvore chegou a pendurar os galhos. Olha só, carregadinha aí a bergamoteira. Muito bom, né, Marco? Obrigado por compartilhar a foto com a gente. Olha aí, a gente falou de frutas que estão ficando caras, né, no supermercado. Feliz de quem tem uma árvore em casa. É isso aí. Valeu, Marco, pela participação e pela foto. Quem mais? A Nara Machado. Olha, tem mais bergamota por aqui. Olha as bergamotas, como estão por aqui, diz a Nara. Obrigado, Nara, pela participação também e por compartilhar com a gente aí o pezinho de bergamota, né? Pezinho não, né? Tá bem bonito aí, bem carregadinho. E olha aqui, ó, a Maristela está participando com a gente, trazendo uma informação de utilidade pública. Passando para lembrar que amanhã vai ter vacinação contra a gripe no Barro Vermelho. Lembrando, né, naquele dia D da vacinação, o Barro Vermelho ficou sem vacinação e vai ter nesse fim de semana. Então, o pessoal aí da região, já fiquem atentos, né, para aproveitar esse momento. Então, vai ser agora no sábado, dia 27, das 9h30 até o meio-dia. Qual que é o local? Escola Francisco de Souza Machado. E é importante destacar que é obrigatório levar aí o CPF e também o cartão de vacinação. Uma pena aí que a gente está tendo chuva, né? Então pode complicar em função das estradas, mas igualmente está aí o serviço, né? Informação para que o povo possa fazer a vacinação contra a gripe no Barro Vermelho, na Escola Francisco de Souza Machado, das 9h30 até o meio-dia. Obrigado, Maristela, pela lembrança, por trazer aí essa informação importante para a região. E agora é hora da participação do veterinário Edson Salomão aqui no NT Sul. E hoje ele vai trazer uma resposta para uma pergunta de uma telespectadora sobre vermes causarem a morte de uma ovelha. Confira. Respondendo a uma telespectadora que mandou uma foto para a TV de uma ovelha morta, essa pessoa pergunta e pede para que seja pesquisada, porque essa ovelha diz que com frequência tinha esse problema e que ele usa vermífugo com bastante frequência e ela acabou morrendo. E ele ficou sabendo que em várias outras propriedades está acontecendo um fato bem parecido. Bom, pela foto, tranquilamente dá para a gente
dizer que essa ovelha faleceu de verminose. O óbito veio por verminose. E a verminose é um problema muito grave nos criadores de ovinos e caprinos, porque são os animais muito sensíveis à verminose, principalmente os mais jovens. Os sintomas são bem fáceis das pessoas notarem, a diarreia, né? A perda de peso, a lã fica meio quebradiça e o animal já não reproduz com tanta facilidade, emagrecimento, tudo isso faz com que a gente possa suspeitar de verminose. E um detalhe muito simples que todos que criam ovelha devem fazer com bastante frequência é olhar a mucosa. Se a mucosa estiver branca, é porque o animal está com uma infestação enorme de vermes. E essa papeira que na foto aparece, a papeira é um acúmulo de líquido submandibular aqui, então essa papeira também é característica da verminose. Os grandes criadores de ovinos e caprinos já sabem, eles já têm métodos assim de controle de verminose, sendo que mudou um pouco. Antes a gente dosificava assim periodicamente, com muita frequência, todo o rebanho. Devido à falta de medicamento eficaz, está dando muita resistência, né, aos medicamentos, então nós temos poucas moléculas novas para combater esses vermes. Estão adotando manejos específicos com rodízio de pastagem, verificando animal por animal, a mucosa, e tem um método FAMACHA, vocês devem pesquisar na internet, é um cartãozinho com colorações assim, do rosa forte até quase o branco. Então, sendo que olhando a mucosa já pode selecionar os animais que vão ser dosificados, geralmente em torno de uns 20 a 25%, então eles devem ser separados e dosifica só os que estão com problema. E o mais importante, eu acho, é o OPG. É feito no laboratório um exame e fazem um cálculo que dá ovos por grama de fezes. Acima de 500 ovos por grama de fezes já requer dosificação das ovelhas. Eu noto também que tem pessoas que pegam uma ovelhinha para criar como animal de estimação ou um cabritinho. É muito comum ter pessoas que têm cabritos em casa, assim na cidade, e eles criam como animal de estimação. E às vezes não se ligam muito nesse problema. Os grandes criadores já sabem isso, os fazendeiros, o pessoal do campo já sabe que ovelha tem que ter um cuidado muito grande com o controle da verminose. Sendo que se os parasitas são resistentes, é como tu dar água, né? Então, a importância do cuidado desse exame, do exame de fezes, do OPG, é fundamental para o sucesso. Acho que foi isso que aconteceu com o nosso telespectador que fez esse argumento de que ele dosifica com frequência e não é verminose. Mas se tem a papeira e o animal está anêmico e veio a óbito, com certeza a causa da morte foi a verminose. Então, muita higiene, boa alimentação, água bem pura, água limpa, e faz com que esses animais não tenham tanta verminose, que é o que todo produtor de ovelha quer, né? Evitar mortes e perdas que são bem significativas devido a esse problema que parece simples de resolver. Então vamos ter esses cuidados e com isso vocês vão ter um rebanho bastante sadio, uma lã de primeira qualidade, e é uma riqueza do nosso Rio Grande do Sul a criação de ovinos, né? Os ovinos são animais assim que dão muita renda para o produtor rural e para os pequenos produtores também. Até a próxima. O poeta cachoeirense Tiago Vargas é o patrono da 39ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul, que deve acontecer em outubro. A gente vai conhecer a partir de agora um pouco sobre a vida dele e o começo do relacionamento com as letras.
Desde a época em que, por insegurança, escrevia, amassava e jogava no lixo seus poemas. Ele conversou com a Lena Caetano e anuncia algo inédito para a feira deste ano. Teremos patrono e teremos patroninha. Quem será essa figurinha? Conta pra gente, Lena. Sim, já temos patrono para a edição 2024 da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. É prata da casa, é aqui de Cachoeira do Sul, um poeta local, Tiago Vargas. Ele atualmente é professor na Escola Estadual Antônio Vicente da Fontoura, também é professor no Colégio Ubra São Pedro, trabalha com o público adolescente, ele tem origem em outras profissões, mas também sempre ligadinho com as letras. A gente vai conhecer, mostrar para você que nos acompanha um pouquinho do perfil do patrono 2024 da Feira do Livro. Tiago, boa tarde e parabéns pela indicação. Boa tarde. Para mim foi uma surpresa muito grande, né, ser indicado como patrono da feira. Eu acompanhei muito tempo, né, participei de várias feiras já, desde da feira da Bonifácio, da feira na Praça Norato, na Fena Arroz, sempre participando da feira como espectador, né, como ouvinte, assistindo palestras, comprando livros, né, e ser patrono dessa edição da feira, não consegui captar ainda assim a grandiosidade que é de ser patrono de um evento desse, representando, né, os escritores da cidade. Tu trabalha com as letras, a tua linha de atuação é a questão de poesias, né? É uma linha diferenciada, já tem várias obras, mas assim, voltando a essa questão da indicação, tu nunca te imaginou como protagonista da Feira do Livro, protagonista das letras? Na verdade, eu nunca me imaginei tendo o livro publicado. Eu comecei a escrever muito jovem ainda, né? Eu tinha influência familiar, tenho um irmão que ele escrevia bastante. Eu sempre via ele escrevendo, lendo, eu via ele datilografando, usando máquina de escrever e eu não sabia o que ele fazia. E aí teve um dia que ele saiu para trabalhar, eu fiquei em casa sozinho. E então eu fui mexendo nas gavetas e acabei encontrando, por acaso, as poesias que ele escrevia, usando a máquina de escrever. Eu acho que talvez o primeiro livro que eu li na minha vida, né, de poesia, propriamente dita, foi o livro que meu irmão fez. E era um livro artesanal, orgânico, e feito por um escritor que eu tinha muita intimidade, que era muito próximo de mim. Aquele dia eu li um livro inteiro sentado no tapete da casa. Talvez o primeiro de poesia que eu li na vida foi esse, do meu irmão, e eu fiquei tão impactado que naquele dia eu decidi que também teria um livro, né, nem que fosse um livro escrito à mão, um caderno espiral, ou datilografado igual o meu irmão fez. Só que aí, por acaso da vida, eu acabei entrando no Poetas do Vale em 2007 e tive alguns poemas publicados e foi a porta de entrada para esse mundo que eu não imaginava. Então ter um livro publicado e ter um texto trabalhado em sala de aula é muito gratificante. E ser patrono na Feira do Livro seria uma realização de um sonho. Meu irmão se chama Everton Vargas, né? Depois eu tive foi muito gratidão que eu tive de poder retomar isso, né? Quando entrei para o Poetas do Vale, quando comecei a trabalhar depois como coordenador, né? Eu possibilitei ele também publicar junto comigo, né? Ele escrevia poesias, né? Ele era um leitor, ele me incentivou muito na questão do hábito da leitura, né? Ele foi determinante nessa questão. Teve um outro aspecto assim, que foi muito importante nessa pretensão de querer escrever e de acreditar no potencial que tinha para a escrita. Com 14 anos eu fui trabalhar no Correio. E aí então eu trabalhava no telégrafo, né? Tinha duas máquinas que eram semelhantes ao computador, que a gente mandava telegrama para outra cidade ou não. Então nas horas em que não tinha trabalho, eu já escrevia os primeiros poemas. Só que acho que como acontece com todo escritor novo, eu escrevia alguma coisa que eu escrevia, que eu gostava, eu guardava, mas a grande maioria eu jogava fora, no lixo. Eu amassava e jogava fora. Não acreditava? Não acreditava. E aí então teve um dia que eu cheguei para trabalhar e aí o meu colega, que era o responsável pelo setor telegráfico, ele pediu que eu acompanhasse até o final da sala. E aí ele chegou no final da sala, abriu um armário, tirou uma gaveta e para minha surpresa e espanto eram os poemas que eu escrevia. Sério? Sim. E aí ele desamassou todos eles, né? E ele leu para mim e então ele pediu me sugeriu, na verdade, que eu nunca mais jogasse nenhum texto fora, né? Que o texto que eu escrevia, o texto literário era bom, que ele gostava e que um dia poderia ser útil para mim. E foi a primeira pessoa que acreditou em mim e a primeira vez que alguma coisa que eu escrevia, que era muito pessoal minha, fez sentido para outra pessoa. Naquela semana ele estava de aniversário de casamento e aí então ele pediu para dar junto com o presente que ele havia comprado para a esposa dele, um dos poemas que estava resgatado no lixo. Que legal, que história! E aí até lembro do poema, nunca esqueci, né? Esse poema ele estava jogado no lixo, né? Ele estava perdido, ele está na minha primeira publicação, né? E ele é um poema simples, mas é um poema que para mim diz muito, né? Você lembra dele? Lembro. Ele diz assim:
Ah, se eu pudesse voltar no passado, voar no tempo, ser o vento que te leva nos caminhos mais bonitos, eu seria o teu anjo. Eu escrevi com 13 para 14 anos e foi um poema que marcou, né, porque a pessoa acreditou em mim. Que legal. E aí foi o teu pontapé inicial. Tiago, eu sei que tem muitos detalhes nessa tua trajetória, mas uma coisa que eu acho interessante compartilhar com os telespectadores também, aqueles que ainda não conhecem, não sabem muito da essência e da história do Tiago, é que o Tiago, ele escreve, ele produz, ele já encontrou o caminho dele, mas ele faz um trabalho muito interessante que é incentivar, estimular, né, a galerinha a produzir, né, principalmente os alunos com quem tu trabalha, os jovens com quem tu trabalha, né, e tem o Poetas do Vale também, que tu também trabalha e atua, então tem várias vertentes, sempre no incentivo à produção literária, no incentivo a exercitar as letras. Eu tive muita sorte, né, durante essa minha trajetória literária, curta, considero curta ainda, de ter muita gente que me ajudou, né, eu acabei conhecendo muita gente que me ajudou, e eu tive muitas referências na cidade, né, eu tenho como referência muitos autores, né, desde Mário Quintana, Leminski, enfim, mas também de gente local, né, gente, Célia Maria Maciel, Marion Cruz, né? E é gente que às vezes tu acaba encontrando na fila do pão do mercado. Então eu tento ter esse retorno, assim, e poder ajudar da mesma maneira que eu fui ajudado, poder tentar retribuir um pouco disso com os alunos. E acho que talvez a grande sacada seja de fazer eles acreditarem neles mesmos. Tiago, qual é a tua expectativa com relação a essa Feira do Livro, a tua Feira do Livro, que acontece agora no mês de outubro? A expectativa é grande, né? Acho que Cachoeira vive um momento de efervescência cultural e literária, né? Haja vista a Academia Cachoeirense de Letras, a formação, a quantidade de gente que está escrevendo, produzindo, cada vez surgindo novos autores, né? A expectativa é bem grande e espero que o pessoal compareça e prestigie bastante nessa nossa feira. Vai ter algum lançamento? Sim, sempre tem uma ideia de inovar, né? Eu vou ser pai agora esse ano. Parabéns! E então eu sempre escrevi poesia, né, conto, crônica, e a ideia para essa feira, já tinha essa ideia também, antes de ser patrono, de uma publicação infantil, né? Então uma publicação que vai ser homenagem para minha filha também. Que legal. Quando nasce a filhinha? Em maio. Maio? Maio. Legal, então. Durante a feira, então, vai estar com a filhotinha nos braços. A gente vai ter o patrono e vai ter a patroninha na feira também. Legal. Olha, vai ser uma figura nova, quem sabe, né? Vai. Inédita na feira. Inédita. Pela primeira vez, acredito que vai ter uma patroninha junto. Patroninha junto? A grande novidade, então, furo aqui do NT Sul. Feira do Livro 2024, teremos patrono e teremos também uma patroninha. Já tem nome para essa patroninha? Maria Antônia. Tem o nome e o nome do livro também. Conta pra gente. De primeira mão. É Maria Antônia o nome dela. E o nome da publicação vai ser Maria Antônia e o Mundo Encantado dos Gatos. Ó, promete então. Espero que sim. Que legal. Estou ansiosa por isso, Tiago. E muito feliz também. Parabéns pela indicação. Sucesso na Feira do Livro. Que a Maria Antônia venha cheia de saúde. Estou ansiosa para conhecer essa nossa patroninha. Vai ser uma feira peculiar, seguramente. Vai ser uma feira especial. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigado. A gente espera ansiosamente para chegar esse momento. Voltaremos a nos falar, Tiago. Esse foi só uma palhinha de quem é o Tiago para os nossos telespectadores, porque a gente já mostrou trabalhos do Tiago aqui, o envolvimento dele com as crianças, com os livros, enfim, Poetas do Vale e várias atividades que ele desenvolve, mas ele como patrono, né, mostrando para vocês um pouquinho da história e da trajetória dele, do início desse relacionamento com as letras. Eu acho que isso é especial e a gente vai voltar a se falar, Tiago. Vou querer saber mais de ti, seguramente os telespectadores também. Mais uma vez, obrigado pela participação e parabéns. Obrigado pelo espaço e eu estou à disposição também. Tá, então, Daniel e telespectadores, um pouquinho do Tiago Vargas, nosso patrono da Feira do Livro, que já antecipou que teremos esse ano uma Feira do Livro com patrono e patroninha também. A patroninha Maria Antônia está chegando aí, a partir de maio já estará entre nós. Coisa boa, né? Felicidades para o patrono e para a patroninha. Daniel, volto contigo. Muito bom, obrigado, Lena, pelas informações. É isso, né? Então aí a nossa Feira do Livro de Cachoeira do Sul vai ser uma grande celebração em família. Parabéns ao Tiago, merecida aí esta homenagem, né? E com certeza ele tem acrescentado muito para a comunidade de Cachoeira do Sul, no sentido de incentivar a literatura, como a Lena mencionou, tem bons projetos aí incentivando a gurizada, as letras, né? Iniciação nas letras desde cedinho. É muito bom. E estamos todos na expectativa da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Assim que nós tivermos os detalhes, né, todos nós vamos trazer aqui para divulgar também para a nossa comunidade, porque literatura é algo que faz muito bem
para a nossa vida, para todos nós. Então, nada como ler um bom livro, né? E incentivar também esse setor aqui em Cachoeira do Sul. Vamos ver recadinhos de quem está participando com a gente por meio do nosso WhatsApp, 51997697129 é o número para você participar. Vamos aqui para nossa telinha. Olha aqui, ó, e não para de chegar bergamota, né, na nossa tela. A gente falou do preço das frutas, né? Tá tudo ficando caro, infelizmente, na prateleira do mercado. Mas temos aqui a participação da Eufrásia. Aqui a minha bergamoteira também tá linda, carregadinha, né, Eufrásia? Obrigado pela participação. Um abraço para vocês aí. Quem mais? Temos mais recadinhos? O Victor do Carmo também está participando no intervalo de almoço e assistindo o telejornal. Desejo um ótimo final de semana para vocês, diz aqui o Victor, lá de Canoas. Obrigado, Victor, pela participação. Ele mandou uma foto aqui, inclusive, da nossa câmera ao vivo de Cachoeira do Sul, momento que a gente estava mostrando aqui. Aliás, vamos dar uma olhadinha em como está o tempo agora aqui no centro de Cachoeira do Sul, em outros locais pelo estado também. Segue fechado, é claro, né? Não mudou de antes para agora, mas a gente tem aí, segue destacando que tem previsão de chuva no fim de semana, para o sábado, para o domingo, para Cachoeira do Sul, o dia que as centrais de meteorologia estão destacando que devemos ter pancadas mais fortes, é no domingo. Então é importante que nós prestemos atenção, né? Nesse momento aí segue o tempo nublado, com pancadas de chuva nesta sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha da nossa câmera ao vivo lá em Xangri-Lá, litoral norte do Rio Grande do Sul. O tempo está encoberto também, né, com muitas nuvens, o mar está relativamente calmo, mas previsão de chuva também para essa região do litoral do Rio Grande do Sul. Então é importante que a gente preste atenção aí no fim de semana, né? Algumas regiões podem ter uma chuva assim um pouco mais incisiva, mais torrencial, tem algum risco de granizo também, e estamos de olho aí, torcendo que não saia nada do controle, né, nesse fenômeno climático no fim de semana. O NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Obrigado a você de casa pela companhia ao longo desta semana. E a gente volta a se encontrar no domingo às 11 da manhã no NT Sul+, e ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo na segunda-feira, ao meio-dia. Tudo de bom para você, bom fim de semana. A gente se encontra por aqui. Tchau! A seguir, Origens. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança.